Bora falar de algo muito importante hoje, algo que acomete muitas pessoas, a osteoporose, ou seja, a perda de massa óssea. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero poder te ajudar com esse assunto que eu sei o quanto incomoda várias pessoas, o quanto amedronta várias pessoas. E se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E aquela pessoa querida, sabe? Aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa, compartilha com ela. Osteoporose, perda de massa óssea. Mas o que é isso, né? O que está acontecendo? Eu não vou, naturalmente, entrar de forma muito profunda nas questões técnicas. Eu vou alinhar alguns pontos importantes, principalmente para as pessoas que não entendem o que está acontecendo, têm medo e não sabem muito bem o que fazer. Nós temos o nosso osso e para generalizar, né, o nosso osso ele tem uma camada que é mais superficial e tem uma camada que é mais profunda, que ela é esponjosa. A gente chama de osso compacto, que é aquela imagem que a gente tem de osso, né? Que é aquele osso que a gente vê da galinha, por exemplo, né? Aquilo que a gente vê por fora ali, é uma camada que a gente chama de osso compacto. Mas dentro tem um osso que ele tem um aspecto esponjoso. E o que acontece? Nós temos algumas células no nosso corpo que elas reciclam, vamos dizer assim, o osso. Elas vão ali de tempo em tempo e elas tiram um pouco de osso do osso, elas tiram um pouco do tecido ósseo. E a gente tem algumas outras células que elas renovam o osso, elas criam mais osso, elas constroem mais osso. E aí eu tenho que ter um equilíbrio entre a destruição desse tecido ósseo e a construção desse tecido ósseo. E é muitas vezes aí que está o problema, né? Um desequilíbrio entre o quanto eu estou destruindo, o quanto eu estou construindo. E aí, se eu estou destruindo mais do que construindo, eu começo a ter uma perda de massa óssea. Qual é o problema disso? O problema disso é a pessoa evoluir para uma fratura. Ter uma fratura, de tanto que o osso está fraquinho, a pessoa acaba tendo uma fratura. A gente tem uma sequência de vídeos aqui falando sobre o equilíbrio, que é extremamente importante, é super conectado com esse assunto. Por quê? Se a pessoa tem um melhor equilíbrio, a probabilidade dela cair, dela se machucar, fica pequeno, porque ela tem muito melhor equilíbrio. Ela consegue recuperar o estado de equilíbrio quando ela desequilibra. Entende o que eu quero dizer? A pessoa está andando, tropeça, escorrega, alguma coisa assim, e aí, como ela tem essa capacidade, ela está treinada com isso, ela consegue recuperar melhor o equilíbrio. Eu falo bastante sobre isso. Por exemplo, aqui na VIP, o programa de atividade física, se você me acompanha há algum tempo, você já deve saber que a gente não monta ficha de treino, a gente monta um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento para o aluno. E nesse programa a gente contempla várias questões, como a postura da pessoa, o treinamento cardiovascular, enfim. Várias questões são contempladas e dentre elas há o equilíbrio. Trabalhar o equilíbrio dessa pessoa. Por quê? Por tudo que eu acabei de falar. Quando a pessoa tem um melhor equilíbrio, ela consegue recuperar o equilíbrio de uma forma melhor. E isso evita a queda. Quer ver? Eu tenho, bem rapidamente, tá? Porque isso tudo está explicado lá nessa sequência de vídeo. Vai lá na playlist e lá tem lá falando sobre equilíbrio. Eu tenho um sensor na articulação, né? Então pensando aqui na articulação do joelho. Eu tenho um sensor aqui na articulação do joelho. Esse sensor, se eu fechar os olhos aqui agora, eu não preciso estar com o olho aberto para saber que a minha perna direita está dobrada em cima da perna esquerda. Porque eu tenho um sensor no joelho, no tornozelo, no quadril, que o tempo todo me informa a posição. Quando eu estou
caindo ou torcendo uma articulação, esses sensores, eles geram essa informação. Se eu trabalho o equilíbrio constantemente, essa via de acesso do sensor até o sistema nervoso central e a resposta do sistema nervoso central para o músculo contrair e ganhar a estabilidade de novo, fica muito mais rápido. E aí que é o ponto do trabalho de equilíbrio. Mas a gente não está aqui para falar de equilíbrio, a gente está para falar sobre osteoporose, perda de massa óssea ou osteopenia, que é um estágio antes da osteoporose, quando a pessoa já começa a ter uma perda de massa óssea. Muitas pessoas acreditam que essa condição é uma condição que não tem o que ser feito. Olha, não tem o que ser feito, é assim mesmo, paciência, tá? Pronto, começou a ter osteoporose. Se acomode com isso, né? Seja uma pessoa que aceite, né? Não é assim. Se você me acompanha há mais tempo aqui, você sabe disso. Eu não penso dessa forma, eu acredito que sempre tem uma resolução. Talvez o profissional que você está procurando nesse momento não tenha resolução para essa questão. Eu não tenho resolução para tudo, mas alguém vai ter uma resolução que vai te ajudar com isso. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Então, não dá para a gente simplesmente aceitar e... Tá me fugindo a palavra aqui que eu quero falar. Não é acomodar, né? Enfim, é aceitar, ficar por isso mesmo. Não, a gente tem que buscar uma forma de resolver. Sempre a gente tem que buscar uma forma de resolver, da gente poder melhorar, da gente poder resolver essa situação. Não aceite. Busque informação, busque profissionais que possam te ajudar e aí sim você consiga encontrar como vai resolver essa questão. E talvez um profissional aqui vai resolver uma parte, um outro profissional aqui vai resolver uma outra parte e um outro profissional aqui vai resolver uma outra parte. Juntando tudo, eu vou ter exatamente o que eu estou buscando, que é cuidar. Um ponto importante para a gente pensar, para a gente começar a pensar aqui, um ponto importante é avaliar a alimentação. Como essa pessoa está se alimentando? E aí, o papel de uma nutricionista é muito importante. Porque assim, para eu ter osso, para eu ter massa óssea, eu preciso de algumas substâncias, né, que vêm da alimentação. Por exemplo, o cálcio, que é um mineral que vem da alimentação. Eu preciso da vitamina D, que também vem da alimentação. Como é que está a alimentação em relação a isso? Então, uma nutricionista, com certeza, pode ajudar nesse aspecto de entender como a alimentação dessa pessoa hoje está ajudando ou está prejudicando nesse aspecto de aumentar a massa óssea. Então, é um ponto importante a ser observado, a ser anotado. Ok, vou procurar uma nutricionista, ela vai fazer provavelmente um inventário da sua alimentação. Então tá, me descreve como é que é a sua alimentação. Café da manhã, almoço, janta, não sei se tem refeições no meio. Como é que é? Coloca aí, normalmente, o que você come? E a partir disso, ela vai entender o quanto você está conseguindo ingerir de cálcio e de vitamina D para esse propósito de melhorar a massa óssea. Esse é um ponto fundamental, muito importante a ser observado. Segunda questão, a atividade física. O programa de atividade física. Acabei de falar que a gente aqui na VIP a gente não monta ficha de treino, a gente monta um programa, porque acontece muito comigo, né? Eu vou a algum lugar, monta uma ficha de treino para mim. Eu não gosto quando a pessoa fala isso para mim. Porque como que eu vou montar uma ficha de treino para você? O que você estava fazendo antes? O que você está... Enfim, é muito complexo, né? Eu vejo isso montando um programa que lá no final está o objetivo. Tem como ficar montando um programa, uma ficha de treino do nada. Então, nesse 6 meses, 8 meses, 1 ano de programa de treino, tem várias fichas de treino que elas são encadeadas de forma lógica. Aí sim.
Aí sim. Cada ficha tem uma proposta de um objetivo que lá no final tem um objetivo maior, que no final do programa eu vou alcançar, e aí quando eu estiver chegando no final desse programa eu já programo um próximo objetivo, uma próxima meta que eu quero alcançar, e esse programa se encaixa com o próximo programa e assim flui. Então, precisa ter um programa de atividade física. Precisa, é necessário. O que a atividade física vai fazer? O que a atividade física vai proporcionar? Então vamos pensar aqui comigo. Eu tenho aqui, né? Vamos imaginar aqui, né? Ó, tô com duas canetas aqui, né? Vamos imaginar que aqui eu tenho dois ossos e aqui no meio é uma articulação, né? Então, ó, onde encontra aqui as duas canetas é uma articulação, ok? Então eu tenho um osso aqui e um osso aqui. E aí eu tenho um músculo aqui no meio que ele contrai e ele faz esse movimento, certo? Ele está aqui, ó, ele está ligado aqui, está ligado aqui. Quando ele contrai, ele faz esse movimento, ok? Quando esse músculo contrai, que ele puxa esse osso, ele está tracionando esse osso. Essa tração que o músculo faz no osso, ela proporciona um estímulo nesse osso que faz aumentar a massa óssea. Tá comigo? Então isso é extremamente importante para aumentar a massa óssea. Principalmente se eu estou fazendo ele aqui, ó, recebendo a ação da gravidade. Por que você está falando isso, Eduardo? Porque na piscina eu tenho uma outra força. Por isso que a gente boia, que é o empuxo, que eu entro na água, eu desloco uma quantidade de água quando eu entro na água e eu gero um empuxo que vai me empurrar para cima, certo? E essa força, ela contrabalanceia com a força da ação da gravidade. Então, a força do empuxo aqui e a força da ação da gravidade aqui. E essas duas forças, elas se contrabalanceiam e diminuem a ação da gravidade. Então, na água, não tem tanto efeito quanto fazer aqui no solo. Tudo bem? Entendeu? Então, mas Eduardo, as pessoas elas recomendam muito hidroginástica para as pessoas que estão com osteoporose. Depende do nível. Se o nível de osteoporose está muito alto, aí é o ideal fazer na água, inclusive por segurança. Mas, aqui, no solo, eu tenho um outro efeito que é muito mais potencializado pela ação da gravidade. Tá bom? Então, vamos lá. O que a atividade física vai fazer, então? A contração muscular traciona o osso e essa tração no osso gera um estímulo nesse osso que proporciona um aumento da massa óssea. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando a pessoa caminha, que ela tem um impacto do pé no chão, esse impacto no pé do pé no chão gera um estímulo que a gente chama de pisoelétrico. E esse estímulo pisoelétrico gera também um aumento de massa óssea. Então são duas formas de fazer isso. Uma é a tração do músculo e a outra é o efeito do impacto. Esses dois efeitos no osso faz aumentar a massa óssea. Por isso, a importância de um programa de atividade física dirigido para esse objetivo. Ficou claro? Então, falamos de dois pontos importantes. Fazer uma avaliação da sua alimentação, um inventário da sua alimentação, entender como é que você se alimenta no dia a dia e ter um programa de atividade física para contemplar esses dois efeitos, esses dois estímulos. O da tração do osso, que é feito pelo músculo, e também o efeito do impacto no osso. Muito bom. Eu não sei se você sabe ou não, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995 e sempre com a ação da fisioterapia junto. Eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou educador físico, personal trainer e fisioterapeuta. Então eu tenho essa junção dessas duas engrenagens trabalhando juntas e com isso eu pude atender algumas pessoas que nos procuraram com dor no ombro, dor na cervical, querendo emagrecer, querendo ganhar um pouco mais de massa muscular, querendo ganhar um pouco mais de força. Ela não fala desse jeito, né? Que ela quer ganhar, ela fala da dificuldade. Ela tô com dificuldade de subir uma escada, tô com dificuldade de carregar um peso, tô com dificuldade de pegar compra no supermercado, né? Ela não fala da força em si, é eu que estou traduzindo aqui. E algumas dessas pessoas vieram com osteopenia ou já
com uma certa osteoporose, que normalmente é avaliada no quadril e na lombar, né, com alguns exames que são feitos específicos, não é qualquer exame, né? No raio-x, se está muito avançado, você consegue ver, mas tem exames específicos para isso, para poder enxergar, né, avaliar o quanto está tendo de perda de massa óssea, que é a densitometria. Enfim, e essas pessoas que nos procuraram tiveram ótimos resultados fazendo atividade física, cuidando do corpo. Tem uma senhora, né, uma senhora professora de português, aprendi muito português com ela, né, melhorar o meu português. Eu considerava que eu não conhecia tanto português, eu fui conhecer muito melhor com ela. E ela tinha algumas questões importantes de perda de massa óssea, e a gente fez todo um trabalho específico com uma equipe multidisciplinar trabalhando junto, o médico, a nutricionista, e aí a gente pôde ter uma melhora incrível da massa óssea com ela. Foi muito bacana o resultado, ela ficou extremamente satisfeita, extremamente feliz de poder, porque a pessoa fica com medo, né? Quando ela está perdendo massa óssea, ela fica com medo de cair, de quebrar, de machucar. Tem um senhor também, ele é italiano, ele nem falava muito bem o português, e ele também tinha uma certa osteoporose ali na coluna, junto com outras questões, né? Tinha uma diminuição de espaço entre uma vértebra e outra, mas que não é o nosso objetivo aqui hoje. E desidratação do disco, né? Enfim. E aí a gente foi fazendo todo um trabalho, né? Envolve o treino de força, que vai melhorar a força, mas também vai melhorar a massa óssea. Foi incrível ver o resultado, incrível ver o resultado. Eu tô falando de pessoas com 75 anos, 80 anos, não são pessoas novas, né? Uma outra senhora também, ela nos procurou, ela tinha muito problema na cervical, que não é o nosso assunto aqui, mas ela também tinha uma perda de massa óssea e ela dedicava muito tempo na natação. E aí eu expliquei para ela que a natação ela não ia contribuir tanto com esse objetivo da perda de massa óssea. Por quê? Porque a ação da gravidade na água tem essa questão do empuxo, enfim. E aí ela mesclou a atividade na água com alguns exercícios aqui com a gente na VIP, na sala de musculação, treino de força, né? Que vai melhorar a força, mas também vai melhorar essa questão da massa óssea. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero te encorajar e mostrar que é possível. Eu estou falando de pessoas com 70, 75, 80 anos. Não foi uma ou duas pessoas. Nós atendemos várias pessoas, várias, ao longo desse tempo todo. A VIP, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, inclusive eu estou aqui, só que eu estou na minha sala hoje, não estou gravando lá na sala de musculação. A VIP, ela tem 21 anos. Então imagina quantas pessoas a gente atendeu ao longo desse tempo todo. Muitas pessoas. A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando aqui por Campinas, eu te convido a vir aqui, fazer uma visita para a gente conhecer o nosso espaço e, de repente, ganhar até de presente uma aula experimental. Olha só que bacana. Agora, se você quer vir aqui e quer falar comigo, aí o ideal seria você ligar no 3252-5656 e marcar um bate-papo comigo, tá bom? Muito bom. Então, eu quero te encorajar, para você acreditar que é possível, que a minha experiência ao longo desses 21 anos aqui na VIP e 26 anos, desde 95, que eu atendo, que eu trabalho, não tinha VIP, mas eu já atendia. Então, a minha experiência mostra uma resposta muito interessante se a gente cercar essas variáveis e conseguir encontrar ali o que precisa ser feito para aumentar a massa óssea. Mas Eduardo, disseram que é assim mesmo, com a idade, não tem o que fazer, é assim. Então, a gente ouve muita informação que não tem tanta base, né? Então eu fico pensando, o quanto essas pessoas soltam informações que não têm base e vão disseminando, essas informações vão sendo disseminadas e as pessoas vão acreditando nisso. Sim, realmente, com o passar do tempo,
todos os processos do nosso corpo, eles vão, todos não, né? Todos eu estou exagerando, mas a grande maioria dos processos do nosso corpo, eles vão sofrendo, eles vão sofrendo, fato. Mas tem como fazer, tem o que fazer. Não é assim, com o passar do tempo, vai ganhando idade e pronto, é assim e acabou e ponto final. É muito simples, né? É muito cômodo, né? Aceitar dessa forma. Não, tem o que fazer e a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar exatamente o que tem que ser feito para resolver essa situação. Muitas pessoas têm medo, né? Tem medo, tem muito medo. Porque, como eu disse lá no começo, né? Eu estou tendo uma fragilidade aqui no meu osso. E se eu cair e fraturar? Então gera medo. É comum. Né? É até esperado que a pessoa tenha medo. Mas o medo não pode te paralisar. O medo até é interessante, eu gosto de falar isso. O medo, ele é como se fosse placas na estrada, né? Olha, curva perigosa à esquerda, curva perigosa à direita, animais na pista, papapá. Então, me deixa atento, me deixa ligado, me deixa prestando atenção. Agora, o medo ele não pode ser aquele passageiro de viagem, porque aí ele te paralisa. Tudo bem? Então, eu entendo a questão do medo, mas eu vou fazer exercício, eu vou levantar peso. Sim, nós estamos acostumados com isso. Olha só, você pensa numa pessoa de 70 quilos, você fica com 70 quilos em cima do seu corpo o tempo todo. Entende? E provavelmente você não vai levantar 70 quilos no primeiro dia, nem 50. Então tudo isso é encaixado para a pessoa começar a fazer uma atividade física com segurança. Então o medo ele vai ser diluído, né? Ele vai ser resolvido, não é nem diluído, né? Resolvido com uma segurança de ser atendido por um especialista que sabe o que está fazendo, que tem experiência no que está fazendo, que já fez isso com várias pessoas, que já conseguiu alcançar o resultado que você quer com outras pessoas, que tenha realmente conhecimento, base no que está falando. Então, o medo é importante, mas com segurança o medo começa a ir embora. Começa a ir embora, simplesmente. Mas Eduardo, falaram para mim que perdeu o osso não volta mais. Não é assim. Não é assim. Tem vários casos de várias pessoas que a gente acompanhou aqui que conseguiram reverter essa situação. Agora, como eu disse, precisa entender o que está acontecendo e ir atrás da resolução. Encontrar quais são os profissionais que eu vou colocar nesse time para me ajudar a resolver isso. Porque sozinho não tem como, certo? Aí a pessoa muitas vezes, ela começa a fazer atividade física, mas ela começa a fazer atividade física sem orientação. E aí ela dá um tiro no pé. Querendo melhorar a saúde, ela acaba piorando a saúde. A gente não deve fazer atividade física sem orientação. Se a máquina de lavar lá da sua casa quebra, você pega lá uma chave de fenda, uma chave Phillips, começa a abrir a máquina para ver o que está acontecendo? Não, naturalmente que não. Então, você não vai fazer a mesma coisa com você. Tem um profissional que ele estudou, ele se dedicou, ele fez pós-graduação exatamente para isso, para poder te ajudar com relação a essa questão sua. Não tem como sair fazendo atividade física à torta e à direito sem uma orientação. O risco de machucar é muito grande, o risco de fazer errado é muito grande. Então, tem que ter um especialista para te ajudar com isso. Tem que ter um especialista. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Quais são os pontos que eu preciso, então, para começar a andar na direção da resolução? Primeiro ponto é ter um médico. Se você sabe que está com osteoporose, se você sabe que está com perda de massa óssea, provavelmente tem um médico já por trás que já te orientou, já te fez um exame, já falou o que está acontecendo. Esse médico é o especialista para te ajudar com esse ponto? Começa por aí. Eu estou sendo assessorado por um especialista, porque assim, às vezes você vai ao cardiologista e ele pede um exame e vê lá que tem um raio-x, pede um raio-x e vê que tem lá uma osteoporose, mas ele não é o cara dessa especialidade. Que bom que ele ajudou, que ele descobriu,
mas ele não é o cara dessa especialidade. Então eu tenho que procurar a pessoa que vai efetivamente me ajudar com isso, o especialista que vai me ajudar com isso, tá? Então eu preciso encontrar o especialista que vai me ajudar com isso. Eu vou procurar um ortopedista, eu vou procurar um endocrinologista para entender as questões metabólicas do meu corpo, se elas estão ok, se elas não estão ok, porque de fato essas alterações que a gente tem metabólica, hormonal, afeta essa questão. Então eu preciso de uma pessoa que entenda também para trabalhar junto nesse time. Fazer os exames necessários e ver como eu estou. Como é que está a minha saúde? Como é que estão os meus hormônios? Como é que está a vitamina D que eu falei? Como é que está o cálcio que eu falei? Como é que estão os outros minerais que são importantes também? Como é que eles estão? Hoje em dia, tem alguns médicos que é da medicina integrativa, é muito bacana. Eu fui num congresso de medicina ortomolecular e integrativa. A abordagem é muito bacana porque é uma abordagem mais holística. Eles enxergam o ser humano como um todo. Então, de repente, é uma opção muito top a ser seguida. Eu tenho um médico que me atende que ele segue esse caminho. Então, ele tem uma visão um pouco diferente, um pouco mais abrangente, um pouco mais holística. Ele te enxerga como um todo, né, por inteiro. Então, é um ponto a ser observado. Eu espero que você esteja aí, ó, só fazendo as suas anotações do que é importante ter nesse time que você vai compor para te ajudar com isso. Espero que você esteja anotando, fazendo suas anotações. Importante isso. E aí, eu penso aqui comigo. Tá, beleza, eu já tenho aqui um médico que vai ver essa parte óssea, um médico que vai ver essa questão hormonal, essa questão das vitaminas, vai ser um endocrinologista ou vai ser um médico da medicina integrativa, não sei, né? Eu vou ter que tomar uma decisão com relação a isso. Agora, eu preciso ter um fisioterapeuta. Eu preciso ter um fisioterapeuta que vai me orientar quais são os exercícios, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer. Eu preciso ter um fisioterapeuta para me ajudar com isso, para supervisionar as minhas atividades. Não necessariamente você vai fazer atividade física com um fisioterapeuta, não é isso que eu estou falando, mas ter um fisioterapeuta acompanhando e supervisionando o que está sendo feito. É importante, é bem importante isso. Aí eu preciso de um personal, né? Eu preciso de um personal que saiba o que está fazendo, que tenha base no que está fazendo, um especialista, que já tenha conseguido o resultado que eu quero com outras pessoas. Tá? Então, por exemplo, aqui na VIP a gente tem um time de personal que atende os alunos. Ok? É disso que eu estou falando. Eu preciso ali de um time de personal engajado, encaixado com essa questão, né? Encaixado com essa questão minha, que vai poder me ajudar com isso, que vai poder montar o meu programa de atividade física, implementar esse programa de atividade física no dia a dia, associando o que o médico falou, associando o que o fisioterapeuta falou e associando o que ele já sabe que precisa fazer, juntando tudo isso em um programa único de atividade física. Ok? Então, vamos lá. Preciso, né? Então, ó, falamos do médico, do ortopedista, do endocrinologista ou do médico da medicina integrativa, falamos do fisioterapeuta que tem que estar acompanhando, supervisionando isso, do personal para montar um programa de atividade física e uma nutricionista. Uma nutricionista para ver como é que está essa questão alimentar minha. Como é que está isso? Eu preciso adequar isso. Ok? Muito bom. Então, passos fundamentais aí. Agora, um passo a passo para a gente fechar tudo isso. Então, eu preciso de um exame. Preciso de um exame para ter uma dimensão do tamanho dessa perda óssea. Porque senão eu não sei. Às vezes foi só um raio-x, não dá para dimensionar direito. Então eu preciso de um exame mais fidedigno, um exame mais específico para eu dimensionar o tamanho dessa perda óssea. E aí a partir disso a gente vai montar um programa e observar a evolução. Está evoluindo? Está melhorando? Então eu preciso disso, que é, por exemplo, a densitometria óssea que eu falei anteriormente. Então eu preciso disso. Tá, vai ter suplementação? Eu vou suplementar vitamina D, vou suplementar
cálcio, vai ter necessidade de suplementar? Preciso saber disso. Aí o médico, a nutricionista, o endocrinologista, o médico da medicina integrativa, eles vão conversar ali entre eles e decidir o que eles vão fazer. Vai ter uma suplementação ou não vai? É importante que tenha uma suplementação nesse momento ou não é? Preciso saber disso, tá? Onde eu vou fazer o meu programa de atividade física? Eu já decidi? Eu vou chamar um personal na minha casa? Eu vou vir de uma clínica como a VIP, uma clínica de treinamento personalizado? Eu vou fazer o treinamento VIP em casa? Se é uma perda de massa óssea pequena, eu vou fazer o treinamento VIP em casa? O treinamento VIP em casa é o treinamento que a gente criou para os nossos alunos, aqui da VIP, lá no começo da pandemia. E ele ficou tão bacana, que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. Olha só. E hoje, no dia da gravação desse vídeo, por R$16,16 por mês, você consegue ter o treinamento VIP em casa aí na sua casa para você fazer a hora que você quiser, o dia que você quiser. Eu orientando a sua atividade física. Eu orientando a sua atividade física, eu faço junto a atividade física com você. Olha só que bacana. Então tá, eu preciso definir aonde eu vou fazer essa atividade física. Onde que eu vou fazer? Eu preciso ter claro isso. Onde eu vou fazer essa atividade física? Muito importante isso, tá? Mais um ponto para a gente poder observar. Quem vai ser o especialista que vai me acompanhar? Então tá, já decidi onde que eu vou fazer e quem vai ser o especialista que vai me acompanhar. Lembra que eu falei lá no começo? Eu preciso ter um especialista que saiba do assunto. E aí, depois disso, é colocar prazo, colocar data. Quando vai começar? Quando que eu vou procurar o médico? Quando eu vou fazer o exame? Quando que eu vou procurar o nutricionista? Quando que eu vou procurar o endocrinologista? Quando eu vou procurar o médico da medicina integrativa? Quando eu vou procurar um fisioterapeuta? Coloca prazo em tudo isso para realmente acontecer. Coloca prazo e ação. Começar, dar início, principalmente ao programa de atividade física. Porque é esse, de fato, que vai ajudar a aumentar a massa óssea. Mas eu preciso ter o alimento, né? Eu preciso ter o alimento que vai poder me ajudar a construir essa massa óssea. O exercício é o estímulo, mas eu preciso do alimento, né? Para poder construir essa massa óssea. Espero que eu tenha te ajudado, espero que tenha aberto a sua mente para entender várias questões importantes, que você faça acontecer, que não acomode com isso. Ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Dá pra gente resolver e eu tô aqui para te ajudar com isso. Vem comigo, fica a dica. Valeu!